Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu quero falar com você a respeito do início de 2026. Todo início do ano, nós temos o hábito de repensar nossas escolhas, as questões das quais nos incomodam ou não. Todos nós já sabemos que cada escolha que nós fazemos acaba gerando um ônus e um bônus. Mas quantas vezes de fato você tem refletido sobre as escolhas que você tem feito? Ou será que simplesmente você está fazendo sem se dar conta sobre escolher? Também é um momento de nós refletirmos sobre a energia desse ano. Nós estamos falando que a soma deste ano é o número 1, ou seja, nos próximos 7 anos, o que nós praticarmos esse ano, nós iremos colher. É um ano de encerramento de ciclos e abertura de novos caminhos, de novos plantios, de novas oportunidades. Tudo aquilo que nós deixarmos marcado nesse ano se propagará nos próximos 7 anos. E você já se deu conta disso? Você já parou de fato para pensar sobre isso? É um momento de reflexão. Hoje, esse nosso encontro, ele te conduz a essa reflexão. O primeiro passo para essa reflexão é você fazer uma avaliação sobre a sua vida. Com quantos anos você está hoje? Como você está vivendo? E o que você deseja que continue acontecendo da mesma forma? E o que você deseja que se transforme na sua existência? É um momento de você refletir o que você deseja que permaneça no seu cotidiano, na sua profissão, na sua vida pessoal, no seu pensar, no seu sentir, no seu agir. É o momento de refletir se realmente o que você está vivendo faz sentido para você. Muitas vezes nós vivemos existindo e não vivendo. Nós sobrevivemos. Então, a primeira pergunta que eu te faço agora é: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Comece a refletir sobre essa questão. Em que momentos você vive? Em que momentos você sobrevive? Veja, eu não estou dizendo que 24 horas por dia você vive um prazer imediato. Algumas vezes você pode estar vivendo algum tipo de construção de uma jornada que tem por objetivo um ponto final. Eu vou te dar um exemplo. Eu faço ciclos de maratona. Então, durante os ciclos, existe todo um compromisso, existe um esforço. Por exemplo, hoje eu corri 24 quilômetros. Um calor, um calor. Naquele momento, eu refleti profundamente, né? O que eu estou vivendo aqui? Era um desafio, era um momento desafiador, mas eu tinha um objetivo, a linha de chegada de uma maratona que eu vou fazer em abril. Então, para mim, faz sentido, porque deixa de ser sofrimento e passa a ser uma construção. Tem um propósito, tem uma intenção. Agora, quantas vezes você vive um sacrifício e não uma intenção? Porque quando eu estou lá fazendo um treino de 24 quilômetros, nem todo momento é um momento prazeroso. Às vezes a perna pesa, a panturrilha cansa, era muito quente, eu tinha muita sede, às vezes dá vontade de desistir. Passa pela sua mente. Eu não vou dizer que eu tenho vontade de desistir, mas seria mais confortável desistir, não é verdade? Mas eu tenho um objetivo. E dar um check naquele dia, dando um passo a mais na escalada na minha jornada, é muito significativo. Então faz sentido. Eu fui depois hoje selecionar as fotos que tinham tirado no treino. Eu falei, cara, não sobrou uma com cara de paisagem, de passo. Só tinha muita careta, muito suor, muita cara de cansaço. Mas fazia parte do processo. Eu dei risada comigo mesma, porque aquilo faz parte de uma construção. Então não é um sacrifício vazio. É um movimento que eu testo realmente o meu potencial, eu compreendo que existem limites que eu posso superar, mas existe um propósito final. Se você está vivendo
ciclos aonde você entende que existe um esforço, mas com um propósito final, faz muito sentido. Agora, a partir do momento em que você não tem consciência sobre o que você está fazendo, você só está sobrevivendo, aí a gente começa a realmente ter que olhar e questionar quais são os propósitos da sua vida. Então, voltando, o primeiro passo é você olhar para os seus últimos 5 anos. Olhe de 2020 a 2025 e compreenda o que você viveu nesses últimos 5 anos. O que você deseja que se multiplique por mais 5? O que faz sentido acontecer nos próximos 5? Talvez algumas coisas tenham acontecido ali, você diga gratidão, foram fantásticas, mas eu não quero postergar, continuar. Foi um grande aprendizado, mas para mim a dose já está ok. E outras vezes você olha e diz, cara, eu tinha até esquecido. Como isso é bacana! Isso eu quero que se materialize, que se manifeste, que se multiplique. Então é importante você ter consciência sobre o que aconteceu, sobre o que você deseja que continue acontecendo e sobre o que você não quer mais incluir na sua lista de experiências. E aí eu já te sugiro que faça um exercício. Anote tudo que você vai identificando que aconteceu e no final faça um pequeno lembrete, um pequeno bilhete de gratidão. Olhe para tudo e agradeça a Deus por tudo como foi e está, sem lamentar, sem se questionar, entendendo que houve um aprendizado para tudo aquilo. Você se tornou diferente. Um pedacinho daquilo ficou com você, um pedacinho daquilo está na sua essência hoje. E você sente gratidão e reconhece as inúmeras fases, oportunidades que você viveu a partir dessas dinâmicas. E aí, você vai começar a relacionar quais são os pontos que você deseja que se multipliquem a partir desse movimento. E aí, o que eu quero para 2026? Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos? E tendo essa clareza, tendo esse discernimento, o próximo passo é olhar para aquilo que já está acontecendo, já está fluindo, já põe um check na frente. Eu entendo que faz parte das minhas metas, mas eu já tenho um caminho, eu já tenho uma direção, eu já tenho um percurso que está se estabelecendo e está sendo explorado. E aí você vai olhar e vai dizer: ah, isso eu nem comecei. E isso faz parte de planos que estão surgindo agora na minha mente. E aí você vai ver que existe um terceiro, que são aqueles que você deseja, que você já está tentando, que você já tentou no decorrer dos últimos anos, mas parece que tem alguma coisa impedindo, paralisando, bloqueando, parece que não te deixa avançar. É importante você olhar para esses que você sente que existe uma resistência e para esses que você vai começar a construir. Ambos. Se você deseja potencializar os resultados e realmente se conectar com o melhor caminho, com a melhor jornada, ambos devem ser levados para um movimento sistêmico. Normalmente, uma dinâmica individual que vai te proporcionar o alinhamento de 2026, te colocando no lugar dentro do sistema. Kátia, o que é um lugar dentro do sistema? Cada um de nós nasce com um lugar determinado. Existem 3 níveis de consciência: consciência universal, consciência coletiva, consciência individual. A consciência universal é o todo. O todo espera que a consciência coletiva, que é formada por grupos, cada grupo se movimente formando um mover da vida. E dentro da consciência coletiva existe a individualidade, que somos cada um de nós. A consciência coletiva só acontece quando nós nos unimos em grupos, e o nosso primeiro grupo de origem é o grupo familiar, e causamos um impacto gerando desenvolvimento, gerando crescimento, evolução, junto a esse grupo que é a família. Então, a consciência universal espera da família. A família espera de cada um de nós. E cada um de nós ocupa um único lugar. Se você é filho, é o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, você tem um lugar. Você é o irmão.
você é o primo, você é o neto, você é a neta, você é o marido, você é a esposa, você é a mãe, você é o pai. Então, esse lugar que a gente ocupa, ele é único. Não existem dois lugares que nós podemos ocupar, mas às vezes, por amor e um amor cego, a gente acaba tentando ajudar além do que o sistema nos permite. Nós tentamos salvar algumas pessoas de viverem o seu próprio destino. E é um movimento inconsciente. Nós transgredimos as leis da ajuda, mas não porque nós queremos causar um mal, ao contrário. O amor cego, ele faz além. E quando o amor ele faz além, ele acaba tirando a capacidade do outro de fazer, fazendo com que o outro se sinta impotente, incapaz, e como consequência, você se sobrecarrega e você não consegue avançar nos seus objetivos. Isso é tudo muito sutil. Às vezes você está ocupando o lugar de uma outra pessoa no seu trabalho, às vezes você está tentando ocupar o lugar de um avô ou de uma avó para fazer o seu pai ou sua mãe sofrerem menos, mas você não percebe isso. Racionalmente, você diz: eu estou no meu lugar. Acontece que quando você sai do seu lugar sistêmico, você não consegue se conectar a uma fonte que jorra recursos para você. Cada um de nós nasce com o seu próprio lugar, e nesse lugar existe um presente de Deus. Deus nos dá dois presentes quando nós somos concebidos. Um é o anjo da guarda. O outro é esse lugar onde tem uma fonte de recursos que jorra energia para a realização, energia criativa, energia que vai potencializar todas as suas habilidades, os seus dons, para que você consiga contribuir, para que você consiga construir da melhor forma, contribuindo junto ao desenvolvimento universal, coletivo e também das pessoas que estão ao seu redor. Então, é fundamental que você esteja no seu lugar, porque essa fonte te alimenta. Passa dias sem se alimentar e tenta fazer alguma coisa. Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga minha e eu perguntei para ela como você está. Ela disse assim: tá tudo bem, mas eu ainda estou em jejum porque eu acabei de ter bebê e nossa, quando eu levanto para fazer qualquer coisa eu tenho tontura porque eu estou fraca. E sim, ela está fraca, enfraquecida. Por quê? Porque ela não está recebendo os recursos alimentares necessários para manter o bem-estar para que ela fique em pé. Também isso acontece com a nossa existência quando nós saímos do nosso lugar de origem. Quando nós nos desviamos do nosso lugar de origem, automaticamente nós nos sentimos enfraquecidos, impotentes. Vem um sentimento de tentar, tentar, tentar e morrer na praia. Parece que a gente nada, nada, nada e não chega a lugar nenhum. Parece que a gente anda, 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 patinando sem sair do lugar. Ou então que nós estamos numa areia movediça, ou ainda numa montanha russa, parece que melhora, piora, melhora, piora. Quem nunca viveu uma fase, parece que o dinheiro entra, acontece várias coisas, o dinheiro sai. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Né? A instabilidade. Quando nós estamos vivendo a instabilidade, nós fazemos um esforço para alcançarmos aquilo que nós precisamos. E, na verdade, quando nós estamos conectados à nossa fonte inesgotável de recursos, a fonte simplesmente flui, a vida se movimenta com leveza, sem precisar se esforçar. É um movimento natural. Deus sabe de tudo o que você precisa, você está a serviço, você está fazendo o seu melhor, você está praticando a sua melhor versão, você está entregando o seu melhor potencial e, como consequência, Ele está te entregando as bênçãos dessa fonte, que é uma fonte abundante. Então, é fundamental você buscar um atendimento individual. Eu sugiro para os meus clientes, para os meus pacientes, que todo início de ano faça esse alinhamento, busque essa clareza, busque se reconectar ao seu lugar. Porque durante o ano, muitas datas acontecem e a cada dia se abrem possibilidades de novos gatilhos sistêmicos se conectarem a nós e, como consequência, sem perceber, nós podemos nos afastar do nosso melhor potencial, dessa fonte. Às vezes ficamos às margens dela, às vezes damos as costas para ela. Então, fazermos esse alinhamento é o primeiro passo para nós nos sentirmos saciados. E quando você dorme bem, você come bem, aí você consegue entregar o seu melhor resultado.
Quando você não se alimenta bem, quando você não está descansado, você fica capenga, fica entregando partes de um processo e não o processo na sua totalidade. Então, quando você faz esse atendimento, quando você faz esse alinhamento, você se conecta ao centro da fonte. Ali você sente que o movimento se aquece, que a fonte se jorra recursos e, como consequência, você se sente pronto, pronta para dar o seu melhor potencial. Agora, fizemos o atendimento. Assim que você fez o atendimento, você sai cheia de energia. Você sai dizendo assim: nossa, que maravilha! Agora eu tenho certeza de que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo. Você sai com uma promessa de primeiro de ano. Sabe quando a gente faz a promessa de primeiro de ano? Você coloca lá os carocinhos de romã dentro da carteira, come as 12 uvinhas, né? Faça sua prece, enfim, pula as ondinhas, entre embaixo da mesa. Cada um tem o seu ritual. Você sai com a certeza de que tudo vai ser diferente, de que você vai conseguir progredir, evoluir, né? Você sai com a certeza de que tudo está alinhado de uma nova forma. Mas aí vai chegando, vai passando o tempo e você vai percebendo que as coisas não aconteceram como você havia imaginado. Por que isso acontece, né? Quando você sai do dia 1º de ano e a vida começa a acontecer, as suas promessas foram a níveis racionais. Elas não ficaram gravadas na sua memória celular. Então vai se enfraquecendo e você tende a cair em antigos hábitos. Quando você vai para uma correção no movimento sistêmico, você faz algo mais profundo. Você elimina uma cena que estava desviando você de perceber um novo objetivo, a vida que existe adiante, um novo cenário, novas perspectivas, novas possibilidades. E você abre uma grande janela e você expande a sua consciência nessa direção. Só que, se você não se mantiver focado nessa nova direção, continuar olhando para a lateral sem perceber tudo aquilo que está disponível para você na sua frente, você também não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, saindo de um atendimento, o que eu preciso? Eu preciso ter clareza sobre o que eu quero. Por isso é tão importante ter feito a lista, porque essa lista vai ser o seu norte, essa lista vai ser o orientador. Eu posso voltar nessa lista, eu posso ajustar, eu posso fazer novas escolhas, mas eu vou estar sempre olhando para a oportunidade de construir aquilo que eu desejo. Então, eu começo a alimentar um novo pensar, um novo hábito, e como consequência, eu começo a me conectar a novas ações. Então, o movimento sistêmico, ele faz uma grande liberação. Ele promove um movimento intenso no sentido de te impulsionar para a vida. Como acontece isso? Quando você está vivendo um bloqueio sistêmico, é como se você olhasse para um rio e ali no rio você colocasse uma comporta. Você fechou para cima, a água continua. Para baixo dessa comporta, para o lado, né, do fluir do rio que a comporta bloqueia, a água seca. Como consequência, não passam mais peixes lá. Se tinham pescadores pescando, param de pescar. Se tinha boizinho tomando água, para de tomar. Se tinha plantação, grama irrigada por essa água, tudo isso vai secar. Então é importante nós compreendermos que quando nós estamos fora do nosso lugar sistêmico, essa comporta, ela está ali impedindo a passagem da água e o fluir desse rio. Quando nós fazemos um movimento sistêmico, quando nós fazemos esse atendimento de alinhamento para o início do ano, nós tiramos essa comporta e automaticamente o fluir do rio acontece. Esse fluir do rio, nós soltamos a comporta. Aquilo que estava escasso volta a receber a irrigação. O peixinho vai voltar a nadar, o pescador vai poder voltar a pescar. A água vai voltar a fluir, o boizinho vai voltar a tomar água. Mas eu preciso entender que existe um processo de restabelecimento ecológico, assim também na sua vida. Por isso, olhar para essa abundância, confiar nessa abundância, mas estabelecer novos hábitos. Se o pescador não voltar a pescar, não adianta ele esperar na casa dele o peixe. Se o boizinho não voltar a tomar água lá, ele vai continuar desidratado. Se não semear uma nova grama, as margens vão ficar sem grama.
Então, existe um processo de irrigação natural, mas além da irrigação natural, existe um processo de compromisso de cada um de nós para fazermos a nossa parte nesse movimento. Aí, perfeito, estamos fazendo a nossa parte nesse movimento, então. Estamos nos comprometendo em ir pescar, em ir tomar a água, em plantar a grama, mas demora um tempo até que a grama cresça, até que o pescador restabeleça os ganhos dele, porque ele tinha ficado um tempo sem trabalhar, até que o boizinho tome água suficiente para parar de ficar desidratado. Esse tempo de ajuste é um tempo de transição. Esse tempo de transição, ele é marcado por vários testes. E isso é muito importante você compreender. Você é testado. O que o sistema testa? Se você já está preparado para ocupar esse novo lugar. Se você já está preparado para atingir esse novo objetivo. Então ele fica te testando, te tentando, muitas vezes fazendo convites iguais aos que você recebia no passado, dando chance de você escorregar na mesma casca de banana, dando oportunidades de você demonstrar se você tem maturidade ou não tem diante de determinada situação. Por quê? Porque é ali que você vai validar a sua nova escolha e o novo território que você está ocupando. A partir do momento em que você se mantém íntegro, atendendo a essa nova expectativa do sistema, tendo atitudes condizentes com o seu desejo, porque pensa o seguinte: não adianta você falar que você quer correr uma maratona e não fazer os treinos. Não existe pó mágico da Emília. Você precisa fazer, você quer fazer a maratona, você precisa fazer os treinos. Então existe um compromisso e a sua parte nesse compromisso. Se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Então veja, existe a parte do sistema que fica testando. Por quê? Porque o sistema ele era limitado. Quando você fez o atendimento, você expandiu as estruturas laterais desse sistema e você fica tentando ocupar uma nova área. Ele começa a querer observar se faz sentido você ocupar essa área, se você dá conta de cuidar desse novo território. Aí, à medida em que você se mantém íntegro e demonstra para o sistema que as suas escolhas são novas escolhas, que você está agora traçando novos objetivos, construindo novos caminhos, e que você realmente, o que você colocou naquela lista, você está cumprindo, aí ele vai dizer, ele está pronto para isso. E aí vai te manter nesse novo território, usufruindo dessa fonte inesgotável de recursos. Então veja que é um processo de construção. Algumas pessoas vêm para essa avaliação, fazem esse atendimento e depois fazem um processo de manutenção. Para quê? Para que todos os meses elas consigam se manter nessa integridade, ocupando esse novo território. E assim a vida flui e se desenvolve em uma abundância ainda maior do que aquela que já foi conhecida e explorada por você. Muitas vezes, a montanha-russa acontece porque, ao ser testado pelo sistema, você demonstra que você não tem ainda a estrutura, que você não está pronto para ocupar esse novo território. E ele vai lá e se reduz novamente. Então, não só fazer a lista, fazer o atendimento, mas se comprometer com novas atitudes e fazer uma checagem de mês em mês, observando se essas atitudes continuam íntegras, continuam condizentes com a realidade que agora você quer construir e plantar para a sua vida. Se você tiver dúvidas, coloca aqui embaixo. Eu vou ter o maior, a maior felicidade e disposição em te responder. Aproveite agora esse começo de ano, agende o seu atendimento, explore essas novas experiências, avalie o que você deseja de fato. É a partir desse movimento que a sua vida vai encontrar um novo caminho, um novo campo de frutificação, uma nova forma de se plantar e de se colher. Que Deus te abençoe nessa nova jornada
E eu quero deixar aqui hoje para você uma mensagem, e essa mensagem vem através de uma carta. Eu gosto muito do trabalho com cartas terapêuticas. As cartas terapêuticas, elas nos proporcionam uma grande expansão de consciência, trazendo luz àquilo que a gente ainda não enxerga. E elas são projetivas. O que significa isso? Aquilo que você interpreta, o outro não interpreta. A interpretação interior surge, não existe certa ou errada, mas surge a partir daquilo que você precisa compreender. Não é uma previsão de futuro, mas é aquilo que o seu campo precisa te dizer, precisa te contar, o que ele quer compartilhar com você. Qual é a mensagem que o seu campo de energia hoje deseja deixar para você? E é isso que eu vou trazer através da carta que eu tirei aleatoriamente, que é essa carta aqui. E aí, as palavras que existem nessa carta é equilíbrio e mergulhar. Né? Mergulhar num território que talvez você nunca explorou, o seu mundo interno, os seus desejos, os seus sonhos, as suas expectativas. Permita-se sonhar, permita-se desejar. Deus não te colocou aqui no mundo tão perfeito para você simplesmente existir. Permita-se ter sonhos, permita-se ter esperança, permita-se ter entusiasmo pela vida, permita-se sorrir do nada, sabe, vibrar, gargalhar. Que esse ano seja um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, de muito aprendizado, de muito desenvolvimento. E que você se permita viver oportunidades de usufruir da vida a partir das experiências que você deseja ter. Sabe, o meu trabalho é uma experiência que eu desejo ter. E eu amo estar aqui, eu amo falar, eu amo estar com as pessoas, eu amo atender, eu amo as minhas dinâmicas no mundo corporativo, eu amo as minhas lives, eu amo os cursos, as minhas aulas, os meus encontros presenciais. Então, para mim, trabalhar é uma bênção. Se trabalhar não estiver sendo para você, repense o seu propósito de existência. Para mim, correr é uma bênção. Eu amo participar de provas, eu amo os meus treinos, eu amo o ciclo de maratona. Eu não faço o ciclo pela linha de chegada do dia, mas por toda a jornada, por todo o aprendizado. Eu amo estar com a minha família, eu amo cozinhar, eu amo viajar com a minha família. Então, dentro da minha rotina, eu procuro colocar muitos aspectos que façam muito sentido para mim. Que você consiga também incluir na sua rotina hoje inúmeros aspectos que te permitam dizer: que bom, que lindo, eu estou acordando hoje e faz muito sentido para mim acordar. Se você estiver reclamando ao acordar, primeiro, observe o que está acontecendo no seu dia a dia. Talvez seja o momento de você rever. Segundo, se você está reclamando, pare de reclamar. Aprenda a agradecer, a louvar a Deus, a sentir gratidão. Esse é o grande ponto de virada. Que Deus te abençoe nesse ano de 2026. Seguimos juntos. Um grande beijo. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @KátiaMonari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.